Meus irmãos, um dos temas complicados de se falar quando nós falamos de cristianismo, quando nós falamos de teologia, quando nós falamos de espiritualidade, os temas difíceis de se falar são aqueles que tocam o campo do invisível, que tocam o campo do sobrenatural. E muitas pessoas, quando vão falar, quando vão ensinar sobre esse assunto, acabam derrapando, porque, como eu falei, é complicado de você falar acerca daquilo que não se vê. Então muitas pessoas têm medo, e muitas pessoas não têm temor, e falam coisas das quais elas não têm convicção. O que eu gostaria de falar hoje à noite? Por que eu estou falando isso? Um dos assuntos mais complicados, um dos assuntos que mais hoje gera heresia dentro da igreja, é o tema guerra espiritual. Como que o inimigo nos ataca? Que meios de quais meios ele se vale? A quais coisas nós estamos sujeitos e a quais coisas nós não estamos? O que pode acontecer e o que não pode acontecer? Esse é um assunto que não é tratado com profundidade na Bíblia, a ponto de as pessoas poderem chegar a algumas conclusões que elas chegam hoje. Então hoje você vê no meio cristão evangélico verdadeiras aberrações sobre esse assunto, por exemplo, da guerra espiritual. Hoje nós vamos falar, hoje eu vou ler um versículo, que é o versículo da sequência de Tiago, que fala um pouco acerca disso, e o ensinamento que traz, apesar de ser pequeno, é suficiente para nós aprendermos, pelo menos o básico, acerca de como as coisas funcionam. A mensagem de hoje, ela se chama Sujeitos a Deus. Eu convido você a abrir a Bíblia em Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7. O texto diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aqui é o costume, nas versões antigas, vós. Vou ler de novo: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Sujeição a Deus, resistência ao diabo, e ele vai fugir de nós. Então nós vemos como em tudo que toca a vida humana, e como boa parte das coisas que tocam o cristianismo, às vezes as pessoas criam rituais, prisões, cerimoniais, em relação às situações da guerra espiritual. Então elas criam coisas que não existem, e fazem dessas coisas normas, leis, regras, coisas que não existem. Hoje eu queria falar um pouco acerca do básico, de como que isso acontece. Como acontece essa nossa relação com Deus, com o nosso inimigo. O que é fundamental, o que é o básico. Esse versículo que nós lemos fala, em primeiro lugar, de sujeição a Deus. Sujeição a Deus. O versículo começa dizendo o seguinte: sujeitem-se, portanto, sujeitem-se a Deus. Se nós desejamos ser bem-sucedidos nas nossas lutas diárias contra o inimigo invisível que está no ar, nós devemos nos sujeitar a Deus. Queria começar a mensagem de hoje falando sobre islamismo. Para quem não sabe o que é islamismo, é a religião monoteísta praticada ali no Oriente Médio, em muitos lugares do sudoeste asiático. O islamismo.
O Islã, sabe qual é o significado da palavra Islã? Alguém sabe o que significa Islã? Islã significa sujeição, submissão. O Islã é a submissão. E o Islã ensina que se você deseja ser uma pessoa verdadeiramente sujeita a Deus, há pelo menos 5 práticas que você precisa observar para você ser considerado verdadeiramente, ou considerada verdadeiramente, uma pessoa temente a Deus. Se você é temente a Deus, obrigatoriamente você tem de se ajoelhar voltado para Meca. Aí vai depender da linha islâmica que o sujeito segue, 3 ou 5 ou às vezes até 7 vezes ao dia, dependendo da ortodoxia. Você precisa se voltar para Meca, abrir o tapetinho onde quer que você esteja e fazer as suas orações. Eu já vi isso dentro de avião. Eu já vi isso numa loja na Santa Ifigênia, do sujeito que estava me atendendo. Ele fez assim com a mão, ele foi para o lado, pegou o tapetinho dele, estendeu no meio da loja e começou a fazer as orações dele enquanto me atendia. E eu fiquei lá esperando durante... Depois eu mudei de loja. Eu fui lá para o stand vizinho. Então, em primeiro lugar, você precisa se voltar X vezes por dia para Meca e fazer as suas orações. Você precisa dar esmolas. Você precisa aderir ao Ramadã. O que é o Ramadã? É um mês do ano em que você vai jejuar durante o dia e só pode comer depois que o sol se puser. Você precisa dar esmolas, orações, Ramadã. Você precisa fazer a peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida. E você precisa fazer a declaração quando você entra de que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Esses são os 5 pilares do Islã. Se você quiser ser reconhecida como uma pessoa sujeita a Deus, você obrigatoriamente tem que seguir esses 5 passos iniciais. E evidentemente que há desdobramentos. Mas Jesus Cristo ensina o seguinte: se vocês quiserem viver em temor a Deus, ele fala no capítulo 8 de João, vocês têm de conhecer a verdade, e a verdade os libertará. E ele falava isso para religiosos que achavam que eram tementes a Deus. Olha, é o seguinte, vocês estão aqui falando disso, falando daquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, que é assim, assado, para servir a Deus tem que dar isso, tem que dar aquilo, frequentar tal lugar, não sei o que, tal. Escuta, vocês vão conhecer a verdade. O que vai libertar vocês é a verdade. É o conhecimento da verdade. Ontem à noite eu estive falando aqui para os jovens. Tivemos um encontro, pena que eu não trouxe as fotos aqui hoje. Fizemos um intercâmbio com a Igreja Batista de Vila da Ilha e foi sensacional, né? Quem esteve aqui foi legal pra caramba. Tivemos louvor, tivemos palavra, tivemos lanche, tivemos brincadeira, comunhão, foi muito gostoso. Eu estive falando acerca do que é o verdadeiro cristianismo. Um dos versos que eu li é Marcos capítulo 7, versos 9 e 10, em que Jesus fala assim: olha, vocês estão sempre encontrando um jeito de criar normas, regras, tradições e leis de homens para observar, para deixar de lado as coisas de Deus. Então, meus irmãos, olha só que paradoxo. Nós estamos inseridos numa cultura cristã em que, às vezes, há o seguinte: eu sou livre, eu não preciso me ajoelhar X vezes por dia e orar, virado para algum lugar para que Deus me receba. Eu não preciso disso. Eu não preciso de peregrinações. Eu não preciso de jejuns. Eu estou livre disso. Glória a Deus, amém? Às vezes o paradoxo, sabe qual que é? Eu não sou obrigado a orar. Eu não sou obrigado a ler a Bíblia. Eu não sou obrigado a ir para lugar nenhum. Eu não sou obrigado a fazer nada. E aí, pela falta de obrigação, não se faz nada.
sujeito não é obrigado a orar, e ele não ora. Ele não é obrigado a ler a palavra, e ele não lê. Ele não é obrigado a ir a determinados lugares, e ele mal e mal frequenta os cultos dominicais da igreja. Então Jesus Cristo vem e tira a carga opressora dos rituais, das cerimônias e das obrigações, e às vezes a gente fala, poxa, que legal, não sou obrigado a fazer nada, então eu não vou fazer nada mesmo. Ontem eu estive falando para os jovens acerca do que descobrirmos na nossa vida, né? Um trabalho semelhante ali ao do garimpo. Vamos ver o que é o verdadeiro cristianismo e o que é a tradição dos homens. E quando encontrarmos explicações acerca do que é o verdadeiro cristianismo, nos agarrarmos a isso, falar, é isso que eu quero. Eu dei alguns exemplos para eles, né? A gente não pode associar de que, olha, o cristão consagrado é aquele que vem na quarta-feira na reunião de oração, é aquele que vem na reunião, no caso dos jovens, aquele jovem que vem no sábado no encontro dos jovens, que vem no domingo de manhã na escola dominical, que vem no culto de domingo à noite. Esse é o consagrado, tá certo? Porque isso não é verdadeiro cristianismo. Verdadeiro cristianismo é sim você orar. Porque vai ter cara que vai vir na quarta-feira aqui, vai participar e ele não vai mais orar durante a semana. E às vezes tem aquele que ele tem o tempo dele, todos os dias de oração, do qual ele não abre mão. E por circunstância ele não consegue, ele não quer vir na quarta-feira. Tá certo? Agora a igreja, ela é uma promotora de encontros para que a gente possa estar orando, estudando a Bíblia, né? Estar vivendo em comunhão, e a igreja vai fazer isso. Agora nós não podemos ter a visão humana. Consagrado? Não, o irmão fulano é consagrado, ele vem na quarta-feira, ele vem na mini vigília na sexta-noite, ele em todas as programações que tem de sábado, ele não deixa de vir, ele vem no domingo de manhã na escola dominical, ele não falta no domingo à noite. Esse irmão é consagrado. Quem sabe se ele é consagrado ou não é o Senhor. O verdadeiro cristianismo, meus irmãos, é ler a palavra, é sede da palavra. A igreja promove aqui encontros para você aprender, mas é sede. Poxa, eu não consigo ir lá para o estudo, mas assim, eu quero me aprofundar. Procure um líder do ministério, procure um pastor, procure um presbítero. Eu queria um estudo devocional. Não consigo vir aqui, mas eu quero um estudo devocional. Mas um estudo devocional, você pode fazer um acompanhamento uma vez por semana, que dia? Que eu vou fazer com você. Sede pela palavra. Oração, isso é verdadeiro cristianismo. Essa é a verdadeira sujeição a Deus. Senhor, eu estou aqui, eu quero aprender da tua palavra, eu quero me alimentar, eu quero conhecer o teu evangelho, eu quero conhecer os ensinamentos de Jesus Cristo, eu quero me desenvolver espiritualmente, eu quero orar, eu quero gastar tempo na minha casa com oração. Quero ter um tempo separado lá, que eu para tudo. Eu não vou ficar pedindo, Senhor, por favor, faz isso, faz aquilo. Eu vou parar aqui. Eu vou fechar os olhos, eu vou ficar aqui em silêncio, meditando aqui e procurando escutar a voz do Senhor. É desejo sim pela comunhão, não por uma assiduidade religiosa, pela comunhão. Comunhão. Preciso estar na igreja, preciso aprender com os meus irmãos, preciso escutar as experiências de vida deles, preciso deixar minha experiência de vida, preciso aprender com os outros, eu preciso ensinar os outros, eu preciso ver o que está acontecendo no meio do povo de Deus, eu preciso saber o que Deus está falando para a sua igreja, eu preciso fortalecer, eu preciso ser fortalecido. Isso é sujeição a Deus, é estar presente no corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, sujeição a Deus. Vocês se lembram de uma mensagem que eu preguei há uns 4, 5 domingos? Eu estava com o sermão pronto e eu senti no coração de trazer a mensagem de Jeremias 29:13. Vocês vão me buscar e vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração. Vocês se lembram? Nas versões antigas, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Buscar ao Senhor, sujeição a Deus. Senhor, eu estou aqui, eu sou livre de rituais,
Eu sou livre de cerimoniais, sou livre de obrigações religiosas. Senhor, eu quero a Tua palavra, eu quero orar, eu quero estar na Tua presença, eu quero estar na Tua casa de comunhão, lá com os meus irmãos, aprendendo, ensinando, trocando experiências, louvando o Teu nome, cantando. Sujeição a Deus, na liberdade que nós temos, porque a sujeição que nós aprendemos do Evangelho não é a sujeição, você tem que fazer isso, se você quiser ser aceito por Deus. Não é isso. A sujeição que nós aprendemos é uma sujeição que ela acontece em amor. Ela não acontece por obrigação. Deus te chama e ele acontece lá como um Apocalipse. Se eu não estou enganado, é o 3:10 ou o 3:20. Fala assim, eu estou à porta e estou batendo. Se alguém quiser, abre. Você que tem que querer. Buscar a Deus verdadeiramente, enquanto nós temos a possibilidade, enquanto há para nós aberta essa possibilidade, essa oportunidade. É o que diz Isaías 55, verso 6: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Eu várias vezes trouxe aqui vídeos, eu já trouxe vídeo de como, eu trouxe aqui uma vez um culto de uma igreja no Iraque, que acontecia em uma reunião subterrânea. Eu não sei quem estava nesse culto, que assistiu esse vídeo. Eu trouxe aqui um vídeo de Bíblias chegando na China. A paixão com que as pessoas viviam aquele momento. E às vezes nós não valorizamos. A igreja está todo domingo lá. O louvor está todo domingo lá. Ou é o pastor Fábio, ou é o Tati, ou é o Diego. A pregação vai ser sempre o pastor Fábio. Vai ter oração, vai juntar os grupos, sempre os mesmos temas. Meu irmão, isso que nós temos aqui, não sei como é isso para você, é uma preciosidade. Amém. Faz de nós virmos aqui numa casa de oração, podemos abrir a palavra com liberdade, cantarmos com liberdade, e ter liberdade para você fechar os seus olhos, levantar suas mãos, receber uma mensagem como alimento espiritual, poder dar a mão para irmãos na fé, ser encorajado. Vamos orar por aqueles que estão. Isso é uma preciosidade. Então assim, peça para Deus trabalhar no teu coração. Se você fala, poxa, todo domingo é a mesma coisa. Esse tempo que nós temos aqui, ele é precioso. Vamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Então a gente chega a uma conclusão de que o verdadeiro cristão procura, eu escrevi ali com R, está errado. O verdadeiro cristão procura na própria vida aspectos que ainda não estejam submissos a Deus. Há algo na minha vida que eu sei que ainda não está sujeito a Deus. Há algo que na liberdade que eu tenho do Evangelho eu ainda falo, não, isso daqui eu vou ainda fazer do jeito que está na minha cabeça. Porque os tempos que nós vivemos, que são tempos em que o ser humano é colocado no centro de todas as coisas, isso acaba invadindo a igreja. O centro de tudo não é mais o Senhor, o centro de tudo sou eu, é o jeito que eu quero fazer, é o jeito que eu quero cultuar. Nós, para vencermos as nossas lutas, Tiago 4,7, portanto, submetam-se a Deus, sujeição a Deus, sujeição a esse Evangelho. Por isso que você precisa conhecer o que está aqui dentro, para você poder se sujeitar. Senhor, eu quero os teus caminhos, os caminhos do Senhor estão aqui. Você não é obrigado. Se você verdadeiramente quer se sujeitar a Deus, você vai ler para você aprender. Você não é obrigado a fazer um número de orações, mas você vai orar. Senhor, eu estou aqui, eu estou com os ouvidos abertos. Eu quero me sujeitar. Eu quero ser vitorioso nas minhas lutas, os ataques que eu sei que eu sofro e que eu não vejo. Eu quero ser vitorioso. Devemos nos sujeitar a Deus, oração, palavra, comunhão. Amém? Amém. Vamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos. O verdadeiro cristão, ele vai procurar aspectos da vida. Isso aqui eu não estou sujeito ainda. Enquanto não estiver sujeito, vai conhecer derrota. Enquanto você quiser fazer coisas na sua vida por conta própria, fala, isso aqui eu sei que eu não devo fazer assim, mas eu vou fazer assim mesmo, você vai conhecer derrota, porque você não está sujeito ao Senhor. Para vencer, sujeitem-se a Deus. Em segundo lugar, resistam ao diabo.
resistência. Nós podemos pensar esse trecho de duas formas: resistir ao diabo. Nós podemos pensar isso coletivamente, tá certo? Socialmente. O que é resistir ao diabo? É nós olharmos para a injustiça que acontece no mundo em que nós vivemos, e nós rejeitarmos, e nós não aceitarmos. Nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos, como igreja, que Satanás saia fazendo aquilo que ele quer, sem que a igreja apresente resistência. Resistência. Diante de absurdos que acontecem no nosso mundo, a igreja quer ter calado. Faz parte de resistir ao diabo a igreja se levantar e falar assim: ó, isso daqui nós não aceitamos. Nós não compactuamos com isso. Por isso que durante muito tempo houve reservas da igreja cristã evangélica em relação a trazer assuntos como esse. Por exemplo, nós estamos tendo no Brasil manifestações, certo? Eu me lembro quando eu era criança, havia essa mentalidade na igreja assim: não, a igreja não se envolve com política, nós não falamos, isso é um movimento político, nós não vamos falar nada disso, tá certo? Nós não tomamos parte aqui, que o evangelho e política é lá fora. Agora, no meu ponto de vista, sem querer ficar de partidarismos, de ficar falando aqui do púlpito de partidarismos, tá certo? Quando há uma questão de opressão ao pobre, quando há uma questão de injustiça, a igreja deve se posicionar. A igreja é contra a injustiça. Não estou falando do partido A, do partido B, não estou falando do político A, do político B, fulano de tal, vamos orar para Deus tirar, não, nada disso. A igreja se posiciona a favor da justiça. A igreja resiste. A igreja apresenta resistência ao trabalho do diabo, que é promover a discórdia, a mentira, a confusão, a desonestidade e a injustiça. Para quê? Para que o nome de Deus seja blasfemado. Tá certo? Porque as pessoas olham para o mundo, olha só como Satanás é astuto. As pessoas olham para o mundo e dizem o seguinte: olha só, é miséria, é desonestidade, é mentira, é fome, é doença, é ninguém fazendo nada. Olha, é verdade, aquele que fala que Deus não existe, ele que está com razão. É por conta do trabalho do diabo de encher o coração dos homens de ganância, para que aqueles que tenham poder acumulem mais para si, e aqueles que não têm poder sofram cada vez mais. Isso vai respingar em Deus. Quando você tem uma nação em que a injustiça reina, isso respinga em Deus. Por isso que a igreja, ela tem que apresentar resistência, resistir ao diabo. Não, a igreja não aceita, a igreja se levanta. E não é só com discurso, vamos trabalhar e ver o que pode ser feito em relação a isso. Então, resistir ao diabo, coletivamente, socialmente. Só que eu gostaria de falar de resistir ao diabo individualmente. Quando é o ataque, quando é a tentação contra a minha vida, contra a tua vida. Resistir ao diabo. O diabo vai vir, o diabo vai tentar te atacar, e o diabo vai querer te afastar da comunhão com o Senhor de N maneiras. Para que você se decepcione, para que você se entristeça, para que você pense: Deus não se importa comigo, Deus não quer saber de mim, Deus se esqueceu da minha vida, e Ele vai trabalhar para isso. Nós vamos fazer resistência ao ataque de Satanás. Nós vamos nos sujeitar a Deus. Quando Satanás vier nos atacar, nós vamos individualmente apresentar resistência. Nós não queremos, eu não quero. Satanás conhece. Satanás e aqueles que trabalham com Satanás ficam de olho. Diz a palavra: olha, o diabo, o inimigo de vocês, 1 Pedro 5,8. O diabo, o inimigo de vocês, ele está ali em volta, de olho, de butuca, procurando uma vida que ele possa destruir, procurando alguém que ele possa devorar. Então ele está de olho. Ele sabe que você é esquentadinho, sabe que você é nervosinho,
Ele sabe que você tem problema com grana. Ele sabe que você tem problema com o sexo oposto. Estou falando no sentido ilícito, claro, né? Sabe que você tem problema. Ele sabe que você é invejoso. Ele sabe que você é fofoqueiro, se você é. Eu não estou falando que você é tudo isso, pelo amor de Deus. Mas ele sabe onde você tem ali a dificuldadezinha. E aí ele vai querer atacar, e ele vai querer forçar. Para quê? Para que ao teu redor o nome de Deus seja blasfemado. Olha lá, olha o crentão lá. Olha a crentona lá, olha o que ele está fazendo. E ele vai atacar a tua vida, para que ao teu redor, na tua casa, na tua família, nos colegas de trabalho, teus amigos, o nome de Deus seja blasfemado. Nós devemos resistir. Talvez você já tenha escutado a seguinte mensagem: olha, Deus te ama, e Ele te ama independente de qualquer coisa, e não importa o pecado que você cometa, Deus vai continuar te amando e Ele vai te perdoar quantas vezes forem necessárias. É tudo verdade. Deus te ama, Ele vai te perdoar todos os pecados quantas vezes forem necessárias. É tudo verdade. Eu já que em outra ocasião já preguei o seguinte: que eu ouvi também nos últimos meses aí um teólogo famoso dizendo: olha, para você ser aceito por Deus, você tem de... Eu nem lembro qual era a primeira coisa, mas você tem que erradicar o pecado da tua vida. Aí eu olhei e falei: que conversa mole. Me mostra um cara que erradicou o pecado da vida dele. Que conversa mais mole. Aí a dúvida que surge é: bom, então se ninguém consegue erradicar o pecado, qual é a diferença entre o sujeito que está lá, tem temor de Deus, e aquele que não tem temor de Deus? Ah, tem diferença. A diferença é que assim, ele me erradica o pecado da vida e eu também não. É a relação de luta que ele estabelece com o pecado e que eu estabeleço. Porque é isso que vai mostrar qual é o espírito ao qual eu pertenço e qual é o espírito ao qual ele pertence. Todo mundo está pecando, ele está pecando, eu também estou pecando. Está todo mundo pecando. Só que eu estou lutando contra esse pecado. Eu vou erradicar? Eu não vou erradicar. Que conversa mole é essa? Vai ter coisa que eu vou conseguir deixar. Ó, isso daqui eu nunca mais vou fazer. Tem coisa que você nunca mais vai poder fazer. Agora tem coisa que você vai continuar fazendo, ou não é? E se não for, você já levanta a mão aí, que nós já vamos te beatificar agora. Você vai ser encaminhado lá para a Arquidiocese de São Paulo e nós vamos te beatificar. A diferença é a relação que eu, cristão, estabeleço com os pecados que eu cometo. É a relação que ele estabelece. Eu estou fugindo, eu estou lutando, eu estou batalhando, eu estou rejeitando. E ele está lá tranquilo: não preciso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Ah, pastor, você está falando de resistir ao diabo, mas assim, é um baita com esforço, entendeu? Que vai exigir tanto. O Senhor me ama. Ele já me perdoou de todos os meus pecados, quantas vezes forem necessárias. Para que lutar? Porque é a luta que vai definir se você é servo do Senhor ou se você não é. É a luta. Não é você sumir com o pecado da tua vida, é a luta que vai definir. Se você não resistir ao diabo, você vai mostrar que você não está do outro lado dele, você está do mesmo. Diz a palavra, Efésios capítulo 4, verso 27. Não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. E há algumas razões pelas quais nós não podemos dar lugar ao diabo. Nós devemos resistir. Em primeiro lugar, eu já falei, porque vai mostrar o espírito ao qual nós pertencemos. Se você resiste ao diabo, à tentação, você vai estar mostrando que você está do outro lado, que você é servo do Senhor. 1. 2. Você resiste ao diabo, porque ele pode causar estragos irreversíveis na tua vida. Irreversíveis. Dê glória a Deus
Se há questões na tua vida que você ainda não sujeitou ao Senhor e que não causaram transtornos maiores, porque há situações, para usar uma expressão popular, que o diabo não perdoa, não é perdoar. É que nem centroavante bom de bola. Pingou na área, ele vai chutar e vai entrar. Não vai precisar pingar de novo. Pingou uma vez, vai pro gol. Eu vi outro dia uma notícia, não me lembro de que portal, se foi no UOL, se foi no Globo.com. Uma família que tinha um nenê e eles mantinham no quintal um São Bernardo, sabe aquele cachorro São Bernardo, que é enorme? Um São Bernardo que era agressivo, e eles tinham um nenê. Aí a pergunta é, o que uma família que tem um nenê que engatinhava, tem um São Bernardo agressivo no canil, no quintal, mas ele fica fechado. A criança precisou uma vez chegar perto do focinho ali, chegar uma vez perto de onde o focinho do São Bernardo passava, e aí aconteceu uma desgraça na família. Mas ele ficava no canil. Não precisou de uma segunda. Não precisou de uma segunda. Se tiver aqui na igreja alguma família que tem aquele negócio, né, o marido e a esposa, um quer comprar o cachorro e o outro não quer, ou hoje o que não quer está falando, glória a Deus, fala Senhor. Não precisou de uma segunda vez. Por que não dar lugar ao diabo? Porque é existir. Tome cuidado. Em primeiro lugar, porque vai mostrar o espírito ao qual você pertence. Você resiste, você está do outro lado. Em segundo, tome cuidado, porque ele pode não precisar de uma segunda vez para causar uma desgraça na tua vida. Então nós devemos, meus irmãos, nos sujeitar a Deus e nós devemos resistir ao diabo. E aí diz a palavra, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá. E ele fugirá. Olha, é o seguinte, sexta-feira é a sexta-feira da unção. Então você marque lá com o pessoal da recepção, uma vez por mês, eu, pastor Celso, irmão Sebastião e Davi, os presbíteros da igreja, montaram uma escala para visitar a casa de vocês. E nós vamos fazer uma oração lá do poder da unção, para que todos os males da sua vida sejam expulsos em nome de Jesus. Eu creio no poder da oração. Agora, o sujeito é mentiroso, é desonesto, o sujeito é enganador, o sujeito é agressivo, o sujeito é irresponsável, descabeçado, o sujeito é irreverente, ele faz tudo que não deveria fazer. Meu amigo, nem se Moisés fosse orar lá na casa dele, que não ia resolver. Acho que é Ezequiel 14:14, né, seu Sebastião? Ezequiel 14:14, que o profeta fala, nem se chamasse só Moisés e Daniel, não ia resolver nada. Nem se chamasse aí, nem se chamasse, não ia resolver nada. Então, cada um de nós nos sujeitarmos a Deus. Ai meu Deus, a minha vida está assim, assado, se eu não chamar o fulano de tal para orar, não vai resolver. Eu já chamei o pastor Fábio, não resolveu. Porque ele é assim, ele é assado, eu vou chamar o seu Sebastião, que é mais velho, tal. Meu irmão, olha só o que a palavra fala. Portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Nós vamos como igreja nos fortalecendo? Vamos. Nós vamos no poder da intercessão
Diz a palavra, onde houver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei, né? E no mesmo trecho fala da oração em concordância. Temos em Atos 12, a igreja reunida orando, para que Pedro fosse solto da prisão. E em muitos outros trechos, a igreja orando. Eu trouxe aqui na quarta-feira, a ministração de quarta-feira. A igreja aqui, nós, no ministério aqui orando, de mãos dadas, vamos orar por nós mesmos. Vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pelo nosso país, vamos orar juntos, crendo no poder da oração, cremos no poder da oração. Agora, para você se ver livre do ataque de Satanás, você tem a sua parte, você tem que sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e a palavra garante, ele vai fugir de você. Ah, pastor, tem alguma coisa na minha vida aqui que, olha, se o irmão não orar e não mandar embora, meu irmão, a palavra fala, nós vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor. Só que você tem que sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Senão, se você fizer um bercinho para ele aí, ele vai ficar. Se você fizer um bercinho quentinho, ele vai ficar. Se você fizer que nem lá, ah não, ele está preso no canil, deixa ele lá. Meu irmão, expulsa, está perto da tua casa. Você vê que tem área da tua vida que você fala, ó, isso daqui eu estou achando que eu estou começando a ficar preocupado. Não prende no canil, manda embora. Porque se ficar no canil um dia que você vai lá pôr a mãozinha ali para fora no portãozinho lá, você corre risco. Então a gente chega a uma conclusão final, que é a seguinte: ah não, esqueci de falar um negócio, pode voltar ainda. Saiba que esse é um ciclo que não acaba. Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá. Amém? Amém. Aí depois ele volta. Ele volta. Que é o que diz em Lucas 4,13. Depois que acaba a tentação de Cristo, diz assim: terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Aí o que acontece? Satanás está lá em cima e você está resistindo. Ele não vai ficar perdendo tempo com quem ele, para usar a expressão que eu coloquei na frase aqui, com quem não dá ibope para ele, certo? Satanás, ele deseja ser como Deus. Então assim como tem gente aqui hoje reunida, louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor, cantando para Deus, né? Senhor, o Senhor é o nosso Senhor, a nossa salvação, nossa esperança, nós te adoramos, nós te amamos, etc. Sim, como há pessoas que se voltam para Deus e que obedecem a Deus, Satanás tem pessoas que não obedecem, tá certo? Então, se ele fica lá em cima de você, você não faz isso, e você não faz, você não faz aquilo outro, e você não faz aquilo outro, faz assim, ó, você não percebe tal situação, faz assim, e você não faz, ele fala, poxa, aqui eu não tenho espaço, eu vou procurar alguém com quem eu tenha espaço, tá certo? É isso que a palavra fala, sujeitar-vos a Deus, resistam ao diabo e ele vai fugir, ele vai procurar outra pessoa. Aí, passado o tempo, ele vai falar assim, deixa eu voltar lá no fulano ou na fulana, deixa eu ver como é que está. Aí você tem que estar firme no Senhor. Porque ele volta em hora oportuna. Então, é um ciclo, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo. Ele foge, ele fugirá de vós. Aí ele volta, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. E aí ele volta de novo. E eu espero que não seja desanimador, pastor, mas não acaba, só na glória. Que seja para nós um alerta, nós não estamos livres desse ataque. Por isso que Jesus fala, vigiai e orai. Você tem que vigiar, o cristão tem que vigiar. Então, agora sim, diabo, Satanás não fica perdendo muito tempo com quem não dá muito ibope para ele. Que sejamos essas pessoas que não dão ibope. Amém? Amém. Que ele volte de vez em quando, deixa eu ver como é que está lá. Aí você sai para lá. Eu não quero saber de você. Eu sou e estou sujeito ao Senhor. Eu pertenço ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Todas as áreas da minha vida estão consagradas ao Senhor. Então o ataque vai vir, eu não quero nada com Satanás. Pode ir. Vai voltar? Vai voltar. Mas quando vier, eu de novo vou resistir. Sujeito ao Senhor. Todos os aspectos da minha vida, entregues e consagrados a Deus. Porque o diabo não encontra o espaço e para que ele vá procurar aqueles com quem ele tem abertura. Amém? Amém. Vamos orar? Convido você a fechar os teus olhos.
queria que você pensasse se há questões na tua vida que você sabe, que notadamente você sabe que não estão sujeitas ao Senhor. Que você pense, você peça que o Espírito Santo fale ao teu coração. Que você possa perceber e possa dizer, ó, isso aqui eu sei que não está consagrado, não está sujeito a Deus. Às vezes há questões da vida que você sabe que Satanás está ali por perto, que você fala, não, eu não vou mandar embora, deixa ele ali, ele está preso, ele não está causando maiores transtornos. Tome cuidado, ele pode não estar causando maiores transtornos agora. Isso aí pode virar um problema sério na tua vida. Peça ao Senhor, Senhor, está aqui, ó. Quero consagrar isso ao Senhor. Eu preciso da tua força para vencer essas lutas, para vencer essas barreiras. Eu preciso que o Senhor me fortaleça. Isso daqui eu sei que eu sou fraco, eu preciso que o Senhor me ajude. Coloque diante do Senhor os aspectos da vida que você entende que ainda não estão sujeitos a Deus. Senhor amado, nós consagramos todo o nosso ser a Ti, Deus. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque verdadeiramente, Senhor, o Senhor nos perdoa, independentemente, Senhor, da falha que for, independentemente do número de vezes. Obrigado, Senhor, porque sabemos que podemos contar com o Teu perdão. Nós pedimos no nome de Jesus, nós queremos da Tua força para lutar, sempre. Nunca para nos acomodarmos, Deus, para lutar contra aquilo que Te desagrada, contra aquilo, Senhor, que Te ofende. Nós queremos lutar, Deus. Nós queremos demonstrar que somos verdadeiros filhos Teus, somos verdadeiros servos Teus. Por isso nós pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude. Consagramos, Senhor, entregamos ao Senhor aquilo da nossa vida que ainda não está entregue. Nós queremos Te servir, Senhor, em tudo que nós fazemos, e nós agradecemos porque sabemos que o Senhor já nos perdoou. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.